A maneira como nós nos comportamos revela em muito aquilo que nós somos e um pouco da nossa história, tanto a construída como aquela que está ainda por vir. E dado o ambiente que nós crescemos e o interpretamos, às vezes distorcido de realidades que compõem o nosso ser, mas dentro de um pensamento que nós acreditamos nele, nós vamos então distorcendo e gerando então emoções distorcidas também, e que reflete diretamente na maneira como nós vamos ver o mundo, as pessoas e até mesmo nos relacionar com Deus, se é que acreditamos que existe um Deus. Ou seja, as crenças do ambiente que são geradas e das convivências e da nossa história vão fazer muita diferença na nossa vida. Vivemos geralmente numa situação automatizada em que essas coisas, essas crenças vão nos levando a movimentos repetitivos, automáticos. É uma automação de uma instância psíquica que nos leva a comportamentos que também são coerentes com a forma distorcida com que acreditamos por aquilo que nós nos foram impostos, imposto pelo ambiente, pelas pessoas que conviveram conosco. Às vezes ouvimos muito a voz do homem e deixamos de ouvir a voz de Deus. Ouvimos muito a força externa e vemos e tomamos posse daquilo e não daquilo que nós podemos desenvolver em nós, pensamentos que podem emergir de acertos e até mesmo erros na nossa vida. Então, enquanto criança, a nossa vida vai sendo recheada de realidades, de informações e vivenciada por emoções, construída, interpretada até mesmo por outros. E assim abraçamos uma crença distorcida que nos leva a um comprometimento diariamente com aquilo que às vezes não é mais saudável. As crenças, elas são pensamentos que julgamos verdadeiros, organizados dentro da nossa percepção e formando então a direção do nosso olhar. Esse comportamento ele nos leva a sentir e ouvir a realidade externa conforme aquilo que nós estamos armazenando ou valorizando e recebendo. Nós temos modelos que podem ser repetidos e contramodelos que nos ensinam, ou seja, não vou fazer aquilo que alguém faz de errado. Então esse contramodelo ele me ajuda a pensar que existe uma forma melhor de fazer. Se meus pais viviam dizendo que eu não era capaz e eu absorvo essa informação, eu tenho que distorcê-la, eu tenho que mudar essa direção para que eu aprenda a acreditar em mim mesmo. Ou seja, eu sou capaz, eu posso. Mas geralmente a força com que isso vem, principalmente dos pais, acaba construindo um negativismo, um pessimismo, uma imagem desacreditada. E aí nós nos sabotamos. Ou seja, nós vamos acreditar que nós realmente não somos capazes e não vamos reconhecer nossa habilidade e vamos nos acomodar num sentimento de inferioridade. E tendo medo, às vezes, até de falhar, porque já acreditamos que não vamos acertar, então prefiro não tentar. São pessoas que não conseguem avançar na vida. Por outro lado, existe esse contramodelo. Eu vou provar para aqueles que dizem que eu não sou capaz, que sou. E a pessoa então começa e avança muito em função daquele contramodelo, daquelas informações que ela não absorveu. Por outro lado, ela entra numa competição com ela mesma, porque ainda que ela esteja conseguindo sucesso, ela vai estar sempre precisando estar provando. Mas, na verdade, ela não deve acreditar e nem desacreditar, mas deve estabelecer um equilíbrio na sua própria vida, entendendo que como a nossa crença fazem parte dos nossos pensamentos distorcidos às vezes, ou até certos, mas que ele invade a nossa mente, que ele mistura os nossos pensamentos, que ele ativam comportamentos desorganizados, nós podemos pegar a nossa mente, discipliná-la e ter
comportamentos organizados, não ouvindo vozes e nem situações que se apresentam, mas acreditando em nós e no nosso projeto de vida, porque assim nós vamos poder viver melhor a vida que temos. Ou seja, não ouvir também a voz da vaidade, que às vezes toma conta do nosso coração. Nós não podemos viver automatizado e sem a devida lubrificação, que é uma reflexão em cima daquilo que nós pensamos. Para a gente aprender a pensar, agir, falar, sentir com bons hábitos e contextualizar isso. De onde vem a fala? Essa fala é uma fala amiga ou, na verdade, uma fala que carrega uma inveja ou até mesmo quer que você não tenha sucesso, então já desestimula você? Nós não podemos acreditar que a alegria de pobre dura pouco. Nós temos que acreditar que a alegria ela pode ser uma alegria permanente, mesmo diante de todas as lutas que estivemos passando. Ainda que seja tragédia. Porque, na verdade, a promessa de Deus é que Ele, em momento algum, não nos deixa só no deserto, não nos deixa num mar agitado sozinho e nem num vale de sombra da morte. Ou seja, Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele promete. A vida não é fácil, é verdade. Muitas lutas, muitas dificuldades, muita correria. Sabemos que um problema pode chamar outro problema, mas nós podemos redirecionar o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente para aquilo que realmente nós queremos. E uma das coisas importantes, queremos depender de Deus, queremos acreditar no nosso potencial, queremos fazer aquilo que a mim foi confiado. Eu quero realmente movimentar a minha vida na direção certa, não com crenças distorcidas e comprometimento desvirtuados da realidade. E lidar com essa realidade, com essa crença de no dia a dia, é aprender a fixar, olhar para Deus, olhar para as suas promessas, manter o nosso olhar focado em Deus diariamente. Você estará então começando a organizar o seu coração, a sua mente, e você então está alimentando a tua alma. E você estará aprendendo o que é temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Você estará aprendendo a descansar em Deus. Você estará aprendendo a satisfazer o teu coração em Deus, para que Ele então satisfaça o teu coração segundo aquilo que Ele bem sabe que é melhor para você, e não as suas distorções em compreender esse mundo que nos envolvemos, movido por uma vaidade, por uma distorção também dos nossos sentimentos. Então precisamos lidar com essas realidades para que a gente aprenda então a viver melhor. A luta não é fácil, mas podemos sair do automático e viver uma vida melhor. Podemos ser coerentes, transparentes e não termos subserviência aos pensamentos distorcidos sobre nós e a nossa realidade. O nosso Deus pode nos socorrer e fazer parte da nossa vida. Basta a gente o convidar. Então, o que nós precisamos fazer? Identificar os problemas, as lutas, colocar vozes em nossa mente, em nosso coração, vozes que trazem cura, saúde e bom direcionamento, para que a gente vença as crenças distorcidas, que elas são produzidas naturalmente num coração inseguro em momento de tribulação. O que Deus fala no nosso coração nós temos que ouvir. Temos que ouvir primeiro a voz de Deus e não a voz do homem. Todo tipo de crença
distorcida atrapalha o movimento, você conduzir a tua vida. Como você então pode vencer essas crenças produzidas por um ambiente doentio, por pessoas doentes, por um grupo, por um trabalho? É você aprender a lidar com a sua própria história, com a sua própria realidade e aprender a confiar de que você tem à sua frente um Deus que cumpre as suas promessas. Eis que estou convosco todos os dias. Não te deixarei e nem te abandonarei. São promessas de Deus e eu descanso nelas.